A arqueologia é uma ciência incrível que nos permite, literalmente, desenterrar nosso passado. Se hoje, no mundo globalizado em que vivemos, nós frequentemente nos surpreendemos com objetos ou hábitos oriundos de outras culturas contemporâneas, imagine descobrir algo totalmente inédito e ter que explicar tudo sobre ele: sua origem, função, composição e etc. Assim, os frutos colhidos por essas pesquisas são extremamente gratificantes e regularmente alteram o curso de nossa busca pelo conhecimento. Aliás, dependendo da evidência, é possível que até mesmo a compreensão que temos sobre a história possa ser alterada. Apesar do nosso passado ser algo factual que realmente existiu, nós só podemos interferir sobre ele a partir de indícios e interpretações, já que não estivemos e nunca retornaremos para lá, não é verdade? Pelo menos até inventarem uma máquina do tempo. Por isso, dizemos que o nosso passado está sendo escrito, pois a qualquer momento novas hipóteses podem surgir, trazendo consigo novas verdades, não é? Até que mais tarde elas possam ser revisadas e o ciclo continue. Nem preciso dizer que nós aqui da Fatos Desconhecidos estamos sempre de olho nessa movimentação para trazer até você todas as novidades que eventualmente possam abalar nossas atuais compreensões. Contudo, nem sempre esse efeito é causado por algo que é recentemente descoberto. Existem muitos artefatos que simplesmente não se encaixam em nossos parâmetros modernos, seja porque ainda não podemos explicá-los ou porque sua simples existência questiona tudo o que sabemos e construímos até então. Como você deve imaginar, não é nada fácil abrir mão de tudo isso para aceitar o novo, não é? É um problema, viu? Hoje vamos apresentar para você algumas dessas descobertas enigmáticas que são tão improváveis que seria mais fácil acreditar que elas simplesmente não deveriam existir. Fique com a gente até o fim, para entender mais sobre elas e sobre o que a ciência tem feito para dar conta desses mistérios. Bom, vamos começar pela moeda de Maine, também conhecida como moeda Godard. Trata-se de um artefato bastante antigo, pertencente à cultura viking, provavelmente cunhado na Noruega durante o reinado de Olaf Kyrre, que durou entre 1067 e 1093 depois de Cristo. Bom, até aqui tudo bem. Apesar de serem longínquas, delicadas e relativamente raras, as peças oriundas desse período não são necessariamente uma novidade. Mas o que faz esse objeto ser tão especial, hein, Ivan? Bom, as condições e principalmente o local onde foi encontrado. A moeda foi descoberta em 1957 por Guy Melgren, um residente e arqueólogo amador do sítio arqueológico de Godard, que fica no estado de Maine, nos Estados Unidos. Inicialmente, o objeto foi identificado erroneamente como uma moeda britânica do século XII, o que na época não gerou tanto alarde. Contudo, em 1978, especialistas de Londres consideraram que ela poderia ter origem nórdica. A partir daí, a coisa mudou completamente de figura. Na verdade, Melgren estava ali em busca de vestígios de povos nativos americanos, que era, de fato, sua área de interesse e estudo. A região já era bastante conhecida por ter abrigado diversos povos antes da chegada dos colonizadores europeus, e o arqueólogo estava atrás dessas evidências. E suas buscas estavam dando frutos. Junto com uma pequena equipe, os entusiastas já haviam encontrado lascas de pedras, facas, vestígios de fogueiras, entre outras evidências que apontavam que aquele local, claramente, já havia sido habitado. Como a moeda não fazia parte do escopo de seus estudos,
ou do seu interesse, o pesquisador não deu a devida importância para a descoberta. Eu digo isso por conta das implicações que esse achado provoca. Se aquele fosse de fato um objeto viking autêntico, isso significaria que os povos nórdicos haviam chegado ao continente americano antes de Cristóvão Colombo. Viu? É a respeito disso que falávamos no começo do vídeo. Às vezes, uma nova descoberta pode mudar tudo aquilo que pensávamos estar certo, independentemente de nossas convicções. No entanto, como esse não era um objeto de interesse de Mellgren, o arqueólogo se deu por satisfeito com a suposição do seu amigo que havia identificado o objeto como uma moeda inglesa medieval e a guardou em casa, usando apenas para mostrar para alguns amigos que o visitavam esporadicamente. É preciso ressaltar que, mesmo que essa primeira opinião estivesse correta e a evidência fosse mesmo uma moeda inglesa, já seria difícil explicar como ela havia parado ali. Ainda assim, não houve maiores investigações nesse sentido. Foi só depois da morte de Mellgren que o artefato foi realmente analisado por um especialista que acendeu o alerta da importância daquela descoberta. Bom, na verdade, podemos dizer que, além desse, outro alerta foi aceso. A moeda poderia ser uma fraude. Isso não seria novidade, viu? Você ficaria surpreso em saber o quanto esse mercado clandestino que tenta produzir novas evidências é movimentado, sobretudo para artigos vikings, que caíram no gosto popular através das lendas e obras ficcionais produzidas a partir dessa cultura. Bom, mas como se diz por aí que gato escaldado tem medo de água fria, os especialistas que passaram a investigar a autenticidade da moeda já começaram suas pesquisas com todo o cuidado possível e necessário. Porém, o benefício da dúvida estava ao lado de Mellgren e sua equipe. A principal característica de descobertas fraudulentas é o alarde provocado logo em seguida, buscando justamente isso que falávamos, mudar a compreensão da história da humanidade. No entanto, os descobridores não fizeram questão disso. Como eu disse, o artefato não era da alçada do arqueólogo e, por isso, não provocou o interesse necessário. Ele não fez registros de imagem, não escreveu em seu diário e apenas guardou a moeda em casa sem maiores pretensões. Se ele quisesse chamar atenção para a descoberta, não iria mantê-la guardada até sua morte. Dito e feito. Mais tarde, as análises científicas feitas no objeto confirmaram que era uma peça nórdica autêntica. Isso foi feito em 1978 e, desde então, não houve ninguém que tenha conseguido provar o contrário com argumentos válidos. Além de verificar e comparar o material, a estética e a idade do artefato com outros achados vikings da época, os vestígios do tempo impressos na moeda, como o tipo de corrosão provocado pela água, mostraram que ela estava enterrada há alguns séculos. Por isso, não poderia ter sido fabricada recentemente. Esse achado já foi suficiente para que muitos acreditassem que os povos nórdicos estiveram nas Américas antes de Colombo. Há outras evidências semelhantes que apontam para essa hipótese, mas geralmente remetem ao norte do Canadá, que é relativamente perto da Groenlândia, região que foi habitada por essa civilização. No entanto, a maior parte da comunidade científica acredita que o objeto tenha parado em Maine através de comerciantes e viajantes na época de Colombo, ou mais tarde com a colonização inglesa. A principal evidência que ampara essa hipótese é que a moeda tinha um furo, ou seja, provavelmente era usada como um pingente, um adorno que poderia estar desfilando no pescoço de alguém e não sendo usada em transações comerciais. Impressionante, não é?
Deixa a sua opinião para a gente aqui embaixo e vamos ao próximo. Vamos lá. Bom, aqui vai mais uma descoberta para deixar você com uma pulga atrás da orelha. Em 1936, o casal Max Run e Emma Zadok encontrou algo, no mínimo, curioso, próximo a uma mina de carvão abandonada. Era uma rocha sedimentar que tinha um cabo de madeira, aparentemente petrificada, saindo de seu centro. Na verdade, existem algumas versões dessa história. Alguns contam que o casal estava apenas passeando, outros dizem que estavam à procura de pedras para sua coleção. Em algumas versões, o objeto foi encontrado próximo à mina, em outras, dentro da caverna. Além disso, muitos dizem que junto com o casal estava seu filho, Charlie. Mas, independentemente de qual esteja certa, o importante é o que eles encontraram. Como dissemos, eles viram um pedregulho que tinha uma espécie de cabo saindo do seu interior. Ao quebrar a rocha sedimentar de núcleo calcário, a família encontrou algo que inicialmente parecia impossível: um martelo de ferro, completamente envolto em uma concreção datada por alguns geólogos como sendo do período Cretáceo, a supostos 140 milhões de anos. Por isso, a descoberta ficou conhecida como o martelo de milhões de anos, ou o martelo de Londres. Bom, pois o objeto foi encontrado em uma pequena cidade chamada Londres, no estado americano do Texas. A ferramenta tinha 31 centímetros de comprimento, com a cabeça composta por uma mistura de ferro e carbono, enquanto a alça parecia ser feita de madeira petrificada. A forma e a disposição dos materiais sugerem claramente um design humano, mas a construção e as condições em que foi encontrado destoam de todas as narrativas geológicas tradicionais. E nem é preciso ir muito longe para entender essa controvérsia. Como uma rocha de milhões de anos, datada do período Cretáceo, no qual os dinossauros ainda dominavam a Terra, poderia ter envolvido uma ferramenta humana de poucos séculos, no máximo milênios. Será que, na verdade, ela teria sido produzida por uma civilização extraterrestre? Será que os humanos surgiram antes do que havíamos pensado? Quem sabe? Muitas hipóteses, um tanto controversas, surgiram amparadas nesses questionamentos. Uma visão mais radical sugeriu que o martelo seria a evidência de uma falha fundamental nas cronologias geológicas convencionais. Se aceitássemos a autenticidade da descoberta, isso implicaria que as datas atribuídas a essas camadas geológicas precisariam ser reavaliadas, levando a uma revisão significativa da história da Terra. Mas a maior polêmica provavelmente foi provocada pela interferência de teorias criacionistas, que tentaram explicar a descoberta. O maior expoente nesse caso foi Karl Barth. Algumas fontes citam que ele chegou a comprar o martelo e utilizá-lo para difundir sua perspectiva criacionista de uma Terra jovem. Segundo ele, a descoberta seria uma prova de que nosso planeta não é tão antigo como contam as teorias evolucionistas, e o martelo de Londres seria a prova disso. Afinal de contas, como se trata de uma ferramenta humana com alguns milhões de anos, isso prova que nós reinamos na Terra desde seu início, que não foi há bilhões de anos. Além disso, o artefato seria uma evidência pré-diluviana, ou seja, teria sido produzido e utilizado antes do evento bíblico que inundou o mundo. Bom, esse vídeo não tem a intenção de questionar, muito menos invalidar a fé de ninguém, né? No entanto, não acreditamos que essa seja a evidência necessária para comprovar fatos bíblicos ou fé. Aliás, a fé não precisa ser provada, não é mesmo?
Independentemente de ser ou não uma ferramenta de milhões de anos, para nós, isso não interfere em nada nas crenças religiosas. Não concorda? Pois é. Ao longo dos anos, o martelo passou por diversas análises científicas para determinar sua autenticidade e compreender melhor sua origem. Testes de datação radiométrica foram realizados, fornecendo idades que variam consideravelmente. Alguns resultados sugerem idades muito jovens, enquanto outros se alinham mais com as datas geológicas convencionais, criando ainda maior complexidade e mistério em torno do artefato. No entanto, a hipótese mais aceita é a de que o martelo pode ter sido deixado por um minerador ou trabalhador moderno e, por alguma razão, acabou encapsulado em sedimentos que formaram uma concreção ao seu redor. Isso poderia explicar a preservação relativamente recente do objeto e a sua localização em camadas geológicas mais antigas. Esse fenômeno, inclusive, já aconteceu com outros objetos e é sempre um desafio para a ciência. Mas se pararmos para pensar, isso é bom, concorda? É através desses desafios que podemos evoluir, não é? Outra evidência arqueológica surpreendente, digna de estar aqui nesse contexto, são os artefatos Quimbaya ou Quimbadja. Essa civilização pré-colombiana extraordinária produziu uma série de peças únicas de ourivesaria que ainda hoje intrigam muitos pesquisadores. As criações são notáveis por sua estética elaborada e detalhes intrincados, e têm cativado a imaginação de arqueólogos, historiadores e entusiastas da arte por décadas. A civilização Quimbaya prosperou entre os séculos IV a.C. e VII d.C., nas terras férteis do que hoje é a Colômbia. Embora essa cultura tenha deixado vestígios arqueológicos variados, ela é mais famosa por suas impressionantes peças de ourivesaria. A habilidade que eles desenvolveram para trabalhar com metais, em particular o ouro, é um testemunho da avançada técnica e criatividade que permeava essa cultura. Os artefatos Quimbaya são, acima de tudo, marcados por sua diversidade, desde estatuetas pequenas até intricados objetos utilitários e joias elaboradas. Essa civilização manifestou sua maestria artística em uma variedade de formas. Entre os artefatos mais notáveis estão os objetos antropomórficos, representando figuras humanas estilizadas, animais em detalhes surpreendentes e formas enigmáticas que parecem aeronaves modernas ou veículos de outros planetas. E não preciso dizer que foi exatamente isso que chamou a atenção da maioria das pessoas, não é? Bom, a notável habilidade dos Quimbaya na fundição de metais, especialmente a tumbaga, foi um dos pilares fundamentais de sua expressão artística. A tumbaga é uma liga de ouro e cobre que permitia aos ourives Quimbaya alcançar uma diversidade de cores e a durabilidade necessária para criar os objetos. O processo de fundição era meticuloso, envolvendo o derretimento dos metais a altas temperaturas e o vazamento cuidadoso nos moldes preparados. A sofisticação técnica exibida nessas práticas de ourivesaria é testemunho não apenas da habilidade manual dos artesãos, como também de sua compreensão avançada dos princípios metalúrgicos. Por conta dessa destreza, os artefatos Quimbaya também foram associados ao mistério de El Dorado, a lendária cidade ou reino rico em ouro que muitos exploradores europeus do século XVI acreditavam existir nas terras da América do Sul. As habilidades extraordinárias dos Quimbaya na ourivesaria
contribuíram para a construção dessa narrativa, alimentando a imaginação daqueles que buscavam as riquezas míticas dessa cidade perdida. Além disso, as formas que se assemelham a aeronaves modernas ou outros tipos de naves espaciais produziram muitas teorias de que os Quimbaya foram ou tiveram contato com seres de outros planetas, como os antigos astronautas. Geralmente, essas teorias são reforçadas pela incredulidade de que povos antigos, especialmente pré-colombianos, não poderia dar conta de desenvolver técnicas ou ter criatividade suficiente para saciar a estética das civilizações modernas. Só que, como sabemos e constatamos, isso foi possível sim, e grande parte dos artefatos encontrados e atribuídos aos Quimbaya são verdadeiros, salvo algumas fraudes que, infelizmente, tentam se aproveitar da importância dessas evidências. Além disso, os formatos misteriosos das aeronaves podem ser explicados por conta das inspirações dos artesãos. Boa parte das obras retratavam de alguma forma a natureza, como pássaros, insetos voadores. Se até os aviões modernos se inspiraram na aerodinâmica do voo desses animais para compor sua estrutura, por que seria diferente com a arte dos Quimbaya, não é mesmo? Se todos os mistérios da humanidade fossem assim, bom, quem sabe não? Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!